Fala pessoal, aqui é o William Fernandes mais uma vez e hoje eu queria falar sobre o sofrimento de pessoas inocentes, tá? Por que pessoas inocentes sofrem tanto nesse mundo e a gente vê pessoas ruins e essas pessoas ruins a gente olha assim, parece que elas não, parece que o mal não afeta elas, sei lá, acontece assim essas coisas e a gente fica pensando e muita gente se pergunta onde está Deus quando essas coisas acontecem. Onde está Deus quando o inocente morre? Onde está Deus quando acontece uma tragédia? Tá? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e deixe o seu like para ajudar esse ministério aqui a crescer. Muito bem. Falando da palavra de Deus, a gente vai ver inúmeros casos de pessoas que podemos considerá-las assim inocentes e também passaram por muitos sofrimentos. Tá? O sofrimento ele não é uma exclusividade de pessoas consideradas ruins. Apesar de que todos nós somos ruins, somos pecadores, todos nós somos pecadores. O pecado ele passou a todos os homens, todas as pessoas são pecadores, então todos nós pecamos, todos nós merecemos, podemos dizer, eu posso usar até esse verbo merecer, merecemos estar passando pelo que a gente passa porque nós somos pecadores, somos desobedientes, enfim. Mas existem, por exemplo, crianças. Quando uma criança morre, quando acontece uma tragédia, algo terrível com uma criança, a gente fica, cara, velho, onde está Deus quando isso acontece, tá? Mas o que eu tenho a dizer para você hoje, falando algum exemplo da Bíblia, eu vou usar aqui alguns personagens. Um dos personagens, inclusive é um que eu gosto muito da história dele, é a história de José. José era um dos filhos de Jacó e ele era o preferido dos filhos, tá? Os pais nunca admitem isso, mas ele sempre tem um filho que ele é preferido, tá? Eles nunca admitem, mas eles sempre têm um filho que é preferido. E Jacó tinha José como seu preferido e os irmãos dele não gostavam disso, tá? Mas Jacó preferia José porque José era um bom filho, era obediente em tudo, era um bom filho, e os outros não eram tão bons assim. E resumindo a história, eles pegaram e se livraram de José. Eles venderam José para o Egito. E José passou de filho de Jacó ali vivendo como um homem livre, ele passou a ser escravo lá na terra do Egito. E ali aconteceu uma série de coisas. Ele foi acusado de assédio sexual, ele foi parar na prisão, enfim. Ele passou por todas essas humilhações que você possa imaginar. José passou, sendo que uma pessoa inocente. E aí eu acho que José pode ter se perguntado muitas vezes: poxa vida, por que eu estou sofrendo? Senhor, onde o Senhor está? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo aqui? Tá? Mas a história de José, ela tem uma reviravolta incrível. José ele dorme na prisão e no outro dia ele dorme no palácio de Faraó como primeiro-ministro do Egito. Ele vai de escravo ao homem mais poderoso do Egito. Tá? Tudo isso aconteceu. E sabe por quê? Porque José ele confiava em Deus. Ele sabia da sua inocência e ele confiava que uma hora Deus ia se levantar. E depois, quando ele encontra com seus irmãos, e ele diz: olha que eu sou José, aquele que vocês venderam. E eles ficaram todos com medo. Tá, cara, agora José é poderoso aqui, tá, ele vai detonar com a gente. E José chama os seus irmãos e diz: ó, galera, é o seguinte. Vocês sabem por que eu vim parar aqui? Não foi por causa de vocês, foi Deus. Agora eu entendo que tudo isso que aconteceu foi um propósito de Deus. Tá? Eu não vou me alongar aqui na história porque a história de José é grande pra caramba, entendeu? Mas eu não vou me alongar aqui. Mas ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu era um propósito de Deus. Mas você sabe quantos anos José passou humilhado e vivendo como escravo no Egito? 20 anos. Foram quase 20 anos para que José passasse por toda aquela situação. Tá? Foi muito tempo. Foi muito tempo. Você pode imaginar, cara, velho, 20 anos. Mas ele reconheceu, por quê? Porque ele confiava em Deus. E era um inocente sofrendo. Tá? Então, a história da nossa vida
ela não acaba ali naquele sofrimento. A gente tem que confiar que Deus vai se levantar, que Deus pode fazer algo, é só a gente não perder a fé, tá? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o exemplo de Jó. Um exemplo muito conhecido, né? Inclusive a gente fala assim, pô, aquele cara ali tem uma paciência de Jó, entendeu? Porque Jó realmente ele esperou. E Jó, se você ler todo o livro de Jó, você vai entender que tudo aquilo que aconteceu com ele, Jó, ele não acreditava, podemos dizer assim, ele não esperava, acreditava não, ele não esperava que aquilo fosse virar. Tipo, que ele fosse sair daquela situação. Ele tinha perdido tudo, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Então, ele não acreditava que aquilo ali fosse mudar. Mas ele continuou fiel a Deus. E ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha fé em Deus. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. E Deus se levantou. E no final do livro de Jó fala que a segunda parte da vida dele, a segunda metade da vida dele foi muito melhor do que a primeira. Agora você imagina se lá atrás Jó tivesse blasfemado de Deus, Jó tivesse negado a Deus, como a própria mulher dele falou assim, ei Jó, larga esse teu Deus de mão aí e morre, entendeu? Já pensou se ele tivesse seguido o que a mulher dele tinha dito? Jó confiou em Deus, e Jó também era um inocente. E a gente vê muitos casos assim, trazendo aqui para nossa realidade, a gente vê muita gente passando por sofrimento, tá? Muita gente mesmo. Aí você pode estar pensando, é fácil tu falar, William, entendeu? Porque não é contigo, tá? Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos sofrimentos, tá? Isso é um fato, cara. Não venha querer se dar um assim de exclusivista, sou eu que sofro. Não, todo mundo sofre. Uns têm uma carga maior e outros têm uma carga menor, mas a Bíblia é muito clara em dizer que toda a carga ela só é dada de acordo com o que você garante carregar. Então se você está passando por uma situação bem difícil é porque você é forte, porque você garante, tá? E o que eu queria dizer para você é, confie em Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que ficam perguntando, onde está Deus quando um inocente morre? Onde está Deus quando um bebezinho nasce e morre? Onde está Deus com aqueles pais que acabam de perder seu filho? Onde está Deus quando uma família é acometida por uma doença e muitos familiares daquela família ali morrem? Onde está Deus? Sabe onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde ele estava quando seu filho foi pregado numa cruz. E sabe por que ele estava ali no mesmo lugar? Ele estava no controle de tudo. Ele estava ali no mesmo lugar por quê? Porque a história ela não terminou ali na cruz. Você pode dizer assim, Deus foi terrível, foi injusto ali com Jesus e tal. Não. Jesus morreu na cruz, mas a história não acabou ali. A história termina, a vitória de Jesus, ela vem 3 dias depois. Naquela manhã de domingo, quando vão procurar pelo corpo de Jesus no túmulo, e o anjo aparece e diz, ei, por que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que está vivo? Porque Jesus vivia. Você está entendendo? Então, o que eu tenho a dizer para você, que você pode estar sofrendo, você pode estar passando por uma dificuldade terrível, tá? A história da tua vida ainda não acabou. Confie em Deus, tá? Confie em Deus. Eu sei que não é fácil, tá? Mas tenha fé, confie em Deus, tá? E faça como Jó. Creia e diga, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Creia nessas palavras, creia nessas promessas. Eu não sei quanto tempo vai durar o teu sofrimento. Eu não sei quanto tempo vai durar essa maré que você está passando, eu não sei, entendeu? Mas uma coisa é certa, confie em Deus. Confie em Deus que uma hora Ele vai se levantar. Porque Ele não desampara os seus filhos. Não pense que Deus perdeu o controle desse mundo. Não pense que Deus perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu, Ele está no controle de tudo. Agora,
Tudo tem um momento e um propósito. Basta a gente crer, basta a gente ter fé, tá? Basta a gente acreditar que uma hora Deus vai se levantar e Ele vai com certeza fazer muitas coisas ainda na tua vida. Mas basta você acreditar. Você precisa primeiramente ter fé em Deus. Que Deus te abençoe e que o sofrimento que você está passando, Deus está sofrendo junto com você. Creia nisso. Creia que um dia Ele vai se levantar. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Tchau!